E não é essa, obviamente, a postura do Renan. A postura do Renan é de levar desenvolvimento para as regiões do Nordeste. Eu não consigo conceber um outro curso de ação para um governante que queira fazer alguma coisa disruptiva no Brasil, senão enfrentar a questão do tráfico. Caso nós não façamos isso, o Brasil vai ser um narco-estado. Ele será um narco-estado. Vamos ler notícias então do Presidenciável, que está aí na... Bora! No Rio Grande do Sul, Renan Santos compara políticos do Nordeste a parasitas e diz que são os maiores inimigos do Brasil. Desse aí. Eu quero ver o tom da matéria. Renan Santos, pré-candidato a presidente, chamou políticos do Nordeste de parasitas e criticou o Pacto Federativo, modelo de distribuição de recursos entre União, Estados e municípios, durante entrevista no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Beleza, vamos lá. Os maiores inimigos do Brasil são os políticos da região Nordeste. Eles transformam aquela região no inferno e vivem de se apropriar de dinheiro tirado de São Paulo, tirado do Rio de Janeiro, tirado de Minas, tirado do Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, e nós temos que reduzir o poder deles. É um projeto sobre a redução do dinheiro desses parasitas, afirmou em entrevista à Rádio Santa Cruz, sem apresentar aqui já teve alfinetadinha de leve, não foi uma alfinetadona, mas foi uma tink. Ali é a alfinetadinha do jornalismo. Bom, falando sobre dados, eu não sei como que foi a entrevista do Renan, mas nós temos dados sobre tudo isso, a gente tem informações coletadas que vão aparecer na edição definitiva do Livro Amarelo e que não é também muito difícil de perceber estes dados, porque eles se encontram em qualquer lugar que a gente pesquise no Google, bastando para isso colocar Pacto Federativo, repasses e tributação, ok? Você vai ver a diferença. A diferença é absurda, assombrosa. Tem estatísticas sobre isso e a realidade é essa. Né? Então, assim, não há nenhuma distorção os dados dizem outra coisa. Não, é exatamente isso. Nós temos estados que eles colaboram pouco para o Pacto Federativo, em termos de grana, de arrecadação para o erário da União, e temos estados que colaboram muito. É óbvio que essas diferenças econômicas, você tem que olhar a coisa macroscopicamente, você não vai dizer, então deixa aí o estado que tem menos dinheiro se estrepar, problema dele. Não é isso que o presidente faz, e não é essa, obviamente, a postura do Renan. A postura do Renan é de levar desenvolvimento para as regiões do Nordeste. Industrialização do Nordeste, polo biofarmacêutico na região norte do país, polo digital em Nordeste também, levar infraestrutura de portos, em todos os portos que estão ali no Mato Piba, naquele quadrilátero composto por Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia e assim por diante. Portanto, assim, nós temos propostas para o Nordeste, temos propostas para a região Norte. Entretanto, nenhuma dessas propostas jamais será realizada efetivamente se nós temos gestores que ficam ali como empecilhos. Então, o objetivo do gestor não é realizar nada, ele não quer fazer nada, ele quer simplesmente receber um dinheiro da União, botar esse dinheiro no bolso, ficar contratando um monte de apaniguado, manter a população ignorante na ignorância e na inatividade econômica, muitas dessas parcelas e parcelas dessa população recebendo auxílio governamental, cidades inteiras baseadas nisso, e é isso, e manter o seu poder no Congresso. Então, esses políticos eles fazem isso. Eles sistematicamente fazem isso. E o maior símbolo de tudo isso, que se tornou uma espécie de inimigo simbólico nos discursos do Renan, é o Ciro Nogueira. O Renan cita muito o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira é do Piauí, Alcolumbre é do Amapá, e são figuras poderosíssimas de estados muito pobres, com baixo saneamento, com baixa atividade econômica. Então, realmente, encarar este problema e resolver isso aí é uma tarefa que exige muita coragem por parte de um governante. Esse é um fato. Segundo ele, seu foco inicial seria um corte colossal de gastos públicos para equilibrar as contas do governo. Ele defendeu revisão de subsídios, mudança da Previdência e redução de privilégios do setor público. O pré-candidato também disse que o país precisa ampliar a produção nacional de insumos agrícolas, como fertilizantes, para reduzir a dependência de outros países. Aqui aí segue das penas rigorosas contra integrantes de facção. Só comentando uma coisa sobre esse corte colossal aí.
Essa é exatamente a proposta da reforma do Estado, né? Dar esse corte gigantesco. Novamente, minha opinião pessoal, vou dar uma opinião sobre a ordem das coisas. Eu acho que este corte ele pode acontecer gradativamente. Você pode ter um corte bem mais enxuto e menos, digamos assim, politicamente custoso, no princípio. Um investimento muito duro em segurança pública, ir para cima dos traficantes, das facções, e depois com uma moralidade muito elevada, porque, obviamente, você vai ter aí uma subida de popularidade, acho que nos primeiros meses de uma guerra contra facções. Nos primeiros meses de uma guerra contra as facções, que pareça bem sucedida, e se você conseguir enfrentar as etapas, sabotagens, problemas internos nas polícias, etc. Você passar por isso, já nos primeiros meses isso pode fazer uma diferença na popularidade. Depois retomar o corte, fazer um corte mais drástico. Na minha cabeça, a visualização do corte inicial, de não gerar um impacto político muito gigantesco, dado que, por exemplo, esses empresários todos eles têm lobbies no Congresso e dado que o judiciário também faz um lobby gigantesco, que é o judiciário, né? Então, assim, é muita gente para você mexer de uma vez para fazer um corte muito grande no começo. O que seria o ideal, porque, evidentemente, se você fizesse esse corte, você teria grana para, irrigar todas as áreas do governo, né? Porém, tem uma coisa fantástica naquilo que a gente se propõe a fazer no início. A nossa luta contra as facções não é uma luta que exige muito dinheiro. A estrutura já existe uma estrutura policial que, com os devidos ajustes, talvez um pouco mais de financiamento, consegue fazer muita coisa com o que já tem. E isso é muito bom, porque aí a luta maior é uma luta midiática e uma luta jurídica. Então você vai lutar juridicamente e lutar midiaticamente nessas duas esferas, né? Nessas duas áreas. Porém, não tanto para você ter aportes financeiros. E isso faz da luta contra o crime uma excelente primeira... É óbvio que qualquer governante que queira alguma coisa disruptiva no Brasil precisa fazer isso no início. Eu te digo uma coisa, Bruno, eu não consigo conceber um outro curso de ação para um governante que queira fazer alguma coisa disruptiva no Brasil, senão enfrentar a questão do tráfico. Sim. Porque todas as demais coisas não dão a popularidade tão imediata que você tem com isso. A popularidade é muito forte, muito imediata. A gente viu isso com Cláudio Castro. Sempre utilizo esse exemplo, é um exemplo factual que aconteceu recentemente. Segundo, você não tem tantos gastos. E terceiro, você mexe com, digamos assim, o sistema, mas de forma periférica ainda. Porque as facções elas não estão no centro do sistema político. Elas têm braços, aqui em São Paulo a gente sabe que tem muitos braços, o PCC, mas elas não estão no centro da coisa. Então você consegue isolar os seus inimigos, isolar os inimigos militares, combatê-los sem um gasto excessivo e atingir uma popularidade alta logo. Coisa que você não faz, sei lá, investindo em educação ou saúde. Então realmente é o caminho. Se você quer acumular popularidade para fazer uma coisa disruptiva, você tem que fazer isso. E associado àquela ideia que eu citei aqui em uma live que eu estava fazendo, que foi uma live muito boa, que eu disse, foi com o Carlos, eu estava sozinho, em que eu fiquei especulando sobre o que o MBL seria, caso, enfim, a gente chegue lá, né? E eu falava, eu acho que tem que ser um grandíssimo movimento de protesto organizado, feito para, basicamente, pressionar o Congresso enquanto o presidente está tentando passar coisas. Então você tem a força institucional da presidência, que é uma força por si, e você tem mais a força de um movimento organizado. Então você tem duas forças. Você teria a força institucional do presidente, plus bancada, ou seja, presidente mais bancada, e movimento, pode ser um paulista, e movimento pressionando, e aí movimento muito mais bem estruturado, com um orçamento muito maior, com meios muito maiores, em muito mais lugares, evidentemente. Aí a gente tem que realmente ganhar capilaridade em tudo que é cidade do interior, e você podendo movimentar essa massa de pessoas em conjunção com os gestos do presidente, bom, aí você tem realmente uma força de pressão pública bem grande. Ainda assim, há problemas. Se a gente for mais realista, dá para
enxergar várias dificuldades aí no caminho. Mas eu acho que essas duas coisas, elas fortalecem muito a posição de alguém que queira fazer isso. E é curioso, né? Porque fora o próprio Renan, não tem ninguém que queira fazer isso. Os políticos brasileiros, eles perderam uma coisa. Eles perderam a imaginação. Eles perderam a vontade de fazer algo novo. O PT tinha, mas o PT não tem mais. Então, assim, você não vê muita... Se não for realmente o projeto aqui, não tem muita coisa acontecendo. É meio que mais do mesmo, sabe? Mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Vamos ver. Aí faz aí um ajuste fiscal qualquer, que não resolve nada. Aí faz uma política de segurança pública para inglês ver, também que não resolve muito. E vai seguindo assim. Realmente falta alguém que diga, acabou aqui, agora o caminho é esse. Isso realmente está carente. Os homens públicos do Brasil decaíram muito, a envergadura deles. Todos eles se tornaram muito pequenos. É triste. O que nós temos mais aqui para a gente falar? Pegando um gancho do que você falou sobre... Agora eu queria um cafezinho. Se puder ter mais água e um cafezinho, eu fico feliz. Fico feliz. Pegando um gancho do que você tinha falado, professor... O PCC realmente está muito forte em São Paulo. Desde a época que eu trabalhava com comércio exterior, haviam histórias desse tipo aí que estou jogando na tela. Ex-chefe de terminal no Porto de Santos é condenado por facilitar envio de... Uau! 416 quilos de cocaína à Suíça. Vocês têm noção do quanto de cocaína é isto? Do quanto você dá para abastecer festas de arromba com 416 quilos de cocaína. Segundo a Justiça, Diogo da Silva Santos foi peça fundamental para o envio de um container contaminado com drogas à Europa, blá 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 blá. Bom, você sabe o que é, né? O Porto de Santos há muito tempo, todos os paulistas sabem, todos os paulistas bem informados sabem, o escoadouro da produção de droga do PCC. É isso. O PCC utiliza o Porto de Santos regularmente para esse tipo de coisa. Todo mundo sabe disso. E é uma loucura, porque todo mundo sabe disso e ninguém resolve. Como é que não resolve, né? A pergunta é, como é que não resolve se você sabe? Porque assim, aí não tem... A esquerda gosta de falar inteligência. Aí não tem inteligência. A inteligência está dada. Todo mundo sabe que é lá. O Porto de Santos é utilizado para isso. Não é uma coisa incomum. Como é que você não consegue construir uma operação para você desbaratar isso aí, você impedir que o Porto de Santos seja utilizado pelo PCC? Você não consegue fazer isso porque não há interesse. É isso, fundamentalmente. Você tem o Ministério Público se movimenta, aí você tem uma apreensão, a polícia faz um negócio, mas continua. O processo, ou seja, as grandes cadeias de comando e as grandes cadeias operacionais de uma operação como essa, de utilizar um porto, que é o maior porto do país, como escoadouro de drogas, elas não são de fato realizadas. Então, qual é a lógica da coisa? Você tem ali pontualmente o Ministério Público chegando, Justiça chegando, mas nada é de fato feito até os finalmente. E o PCC vai, obviamente, ampliando os seus tentáculos aqui. Olha só, a Justiça Federal de Santos, no litoral de São Paulo, condenou a 11 anos de prisão o ex-chefe de um terminal portuário autorizado pela Receita Federal, conhecido como Redex, acusado de facilitar o envio de 416 quilos de cocaína para a Suíça. Isso eu já li. O caso ganhou repercussão internacional porque a cocaína foi descoberta em sacas de café na fábrica da Nespresso, em Romont, na Suíça. Funcionários acionaram as autoridades locais e a investigação levou a Polícia Federal no Brasil. Testemunhas relataram que o Diogo chegou a dizer que havia vendido um container por R$250 mil. Ele nega ter recebido dinheiro e afirma que recorrerá da decisão. Vamos ver para baixo o que tem. De acordo com isso, blá blá blá, vamos ver, condenação e multa. Ele tá falando muito da vida do cara. Pode descer, sobre o cara, depoimento. Pode descer, não quero saber da vida do cara, não. Bom, é isso. É basicamente esse cidadão aí. Ele foi pego com as calças na mão, se associando ao PCC e vendendo por 250 mil um container, né? Vocês imaginem quão dinheiro é você fazer isso, né? Se você faz 4 containers, você só pega o container e entrega aí pros caras, você não precisa fazer muita coisa. Você já ganha R$1 milhão, já resolve sua vida. Resolve a vida de qualquer pessoa de classe média, R$1 milhão, com 4 containers do PCC. É por isso que as pessoas fazem. O estímulo é muito grande, cara. E num país que tá todo mundo pobre, que as pessoas não têm perspectiva de nada,
Você não tem muita perspectiva. Aí você olha, pô, os caras estão oferecendo 250 mil pra pegar esse container aqui e deixar... Ah, beleza, não vou me envolver, né? Não sou de nada, não sou da facção, só deixa aí o container. Minha gente. É assim que as coisas acontecem no Brasil. E a gente vai ter que enfrentar isso aí. Porque vale aquilo que eu disse numa outra live. Caso nós não façamos isso, o Brasil vai ser um narco-estado. Ele será um narco-estado. Vai demorar mais, vai demorar menos, mas vai ser. Se não tiver uma operação para resolver, vai ser um narco-estado. Questão de tempo. Questão de tempo. Se não chegar lá, assim, eu assisto e vejo. E vai ter um momento que vai ser. E quando isso acontecer, Bruno, aí vai ser basicamente irreversível. Aí, para você mudar, o presidente vai ter que fazer muito mais coisa do que direito penal do inimigo. Vai ter que ser nem sei o quê. Nem sei o quê. Quando tiver tudo infiltrado, tudo tomado. Outra coisa que as pessoas não colocam o devida relevância. Se o exército brasileiro se envolve com o tráfico internacional de drogas, já era. Já era. Porque quando o exército se envolve, o exército mesmo assume o país, governa, controla as rotas de droga. Que é o que acontece, por exemplo, na Venezuela, né? A Venezuela, as coisas acontecem ali porque o próprio exército que comanda. Na Colômbia eles queriam fazer isso. Porque as Farc nunca tiveram força suficiente para peitar o exército colombiano de frente. Mas eles pretendiam tomar, se assenhorar do Estado colombiano e passar a fundir tráfico de drogas com o poder militar. Entendeu? Que é o maior perigo. O maior perigo é esse. Se você passa a ter os generais como os comandantes do tráfico, os warlords do tráfico, acabou. Você não vai ter mais nada. Um presidente democrático não consegue fazer nada, porque se ele tentar fazer, ele vai ser assassinado. E se ficar falando muito grosso, ele vai ser deposto. E se falar muito grosso, realmente vem uma junta militar e começa a comandar e tira você do poder e faz uma ditadura. Aí os Estados Unidos, essa coisa toda, nós declaramos, PCC, CV, os americanos não vão estar interessados nisso, sinceramente. Eles vão estar interessados em arranjar um aliado aqui e eles conseguem tranquilamente se aliar com governos bastante corruptos, até criminosos. Isso não é uma dificuldade para os Estados Unidos. Então, assim, você tem praticamente a morte do horizonte futuro. Não tem mais perspectiva. Esperemos que isso não aconteça.